Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. Nessa edição do Consciência Revolucionária, faremos a leitura da página 2 e 3, Sociedade e Brasil. Primeira matéria vai ser um relato de experiência da Bia Martins, candidata a vice-governadora do Rio de Janeiro pela Unidade Popular. Defender o SUS é defender a vida. Este é um relato sobre a importância de cuidar da saúde, de manter os exames, as vacinas em dia. Não escolhemos adoecer, principalmente em uma sociedade que o lucro está acima da vida. Mas enfrentar os desafios da vida é um dever revolucionário, em especial para nós, que nos dedicamos à construção do bom, do justo e do melhor do mundo. Esse texto também é uma homenagem ao Sistema Único de Saúde e aos seus trabalhadores. É um manifesto de gratidão e um compromisso. Defenderei o SUS com mais convicção ainda do que sempre defendi. Tenho 33 anos, pratico esporte todos os dias, me alimento bem, cuido da minha saúde e sempre me considerei uma pessoa saudável. Há cerca de 6 meses, em uma consulta de rotina com meu ginecologista, recebi o resultado de uma alteração no exame de Papa Nicolau. Vieram novos exames, consultas, esperas intermináveis e aquela angústia que só conhece quem já aguardou um diagnóstico. Até que veio a confirmação. Eu estava com câncer no colo do útero. Diante do choque, do medo, das lágrimas, me fazia perguntas que não tinha resposta. Por que eu? Por que agora? A verdade é que esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer momento. O câncer é uma doença que tende a se tornar cada vez mais comum nessa sociedade decadente. Nossa alimentação está carregada de agrotóxicos. A água sofre com a contaminação. O ar está cada vez mais poluído e, em nome do lucro, somos expostos diariamente a inúmeros fatores que comprometem nossa saúde e a nossa vida. Quando falamos de socialismo ou barbárie, estamos também alertando sobre como ficará nossa saúde. Mas eu decidi vencer, pois precisava seguir em frente. Então segui. Nem sempre com confiança, mas sempre dando o próximo passo. Houve dias em que fui forte, em outros fui apenas disciplinada e persistente. E isso também basta, porque aprendi que a única batalha que se perde é aquela que abandonamos. Todo o meu tratamento foi realizado pelo SUS, grande parte dele no Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e a cada consulta, a cada exame, a cada corredor percorrido, crescia em mim uma certeza: o SUS salva vidas mesmo. Mesmo diante da falta de investimento e das dificuldades que enfrenta diariamente, encontrei profissionais que fazem muito mais que cumprir a sua função. Eles resistem, são verdadeiros soldados na defesa da vida. Desde as enfermeiras que cuidaram de mim como se eu fosse alguém da própria família. A moça que levava minhas refeições, sempre acompanhada de um bilhete escrito, feito com carinho para você. Passando pelos médicos e técnicos, os fisioterapeutas, a equipe da limpeza, da nutricionista, o anestesista e da cirurgiã, que seguraram a minha mão enquanto eu adormecia para a cirurgia, transmitindo uma serenidade que jamais esquecerei. Já na enfermaria, durante a limpeza dos pontos que tive no abdômen, uma enfermeira perguntou o que eu fazia da vida. Sempre tenho dificuldade para responder isso em poucas palavras, mas em meio às dores, disse que dedicava minha vida à luta das mulheres e da classe trabalhadora. Contei que sou candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao lado da Juliette. Ela regalou os olhos e perguntou, surpresa: ao governo? Respondi que sim. Disse também que defendo que todo político deveria utilizar o SUS, porque quem governa precisa conhecer de perto aquilo que oferece ao povo. E contei que saía daquela experiência ainda mais convencida de que a defesa do SUS seria uma das principais bandeiras da minha campanha, junto com a luta pelos direitos das mulheres. Ela me olhou emocionada e respondeu: vou votar em você. O SUS é um sonho. Trabalhar aqui é o maior orgulho da minha vida. Naquele mesmo dia, recebi alta. Ela ainda estava de plantão.
Quando me viu indo embora, gritou pelo corredor: "Boa recuperação, governadora! Não vou esquecer de você e da Juliette." Sorri, respondi que o SUS precisava do voto dela e saí feliz por ter conquistado mais uma trabalhadora para a nossa luta. E ainda mais feliz porque estou livre do câncer. Hoje, olhando para tudo que eu vivi, sinto uma gratidão que não cabe no peito. Gratidão por estar aqui, pela ciência, pelo SUS, pelos profissionais que dedicam suas vidas a cuidar da vida dos outros, pela minha família, pelos meus amigos. E pelo meu partido, que acolheu meu desejo de manter minha candidatura, mesmo preocupado com minha recuperação e compreendendo que nesse momento ainda não consigo fazer tudo o que eu gostaria, ou tudo o que é preciso. Se você leu até aqui, eu quero te pedir uma coisa: não adie seus exames, não ignore seu corpo. Não deixe para depois aquilo que pode salvar a sua vida. Descobrir o câncer cedo foi fundamental para vencê-lo. Cuide-se, a vida vale a pena, principalmente as que são colocadas a serviço de quem sonha e luta por um mundo mais justo. Seguimos na luta, porque nosso povo merece viver com dignidade. E agora, depois do relato da camarada Bia Martins, vamos fazer a leitura da página 3, Brasil, do Heron Barroso, da redação. Pagamento de juros da dívida pública consome 42% do orçamento do país. A dívida pública brasileira cresceu mais de 200 bilhões em julho, ultrapassando a marca de 9,2 trilhões. Nos últimos anos, o endividamento do governo federal disparou. Somente em julho aumentou 8 bilhões por dia. Nesse ritmo, a previsão do Tesouro Nacional é de que a dívida chegue a 10,3 trilhões até o final do ano. Os meios de comunicação da burguesia colocam a culpa dessa sangria desatada nas despesas com o funcionalismo, programas sociais e no pagamento das aposentadorias e pressionam por mais cortes nas áreas sociais, privatizações e novas reformas, entre aspas, na Previdência. O governo, como sempre, cede à pressão e destina menos recursos para o SUS, dificulta o acesso à aposentadoria e ao BPC e corta verba para a construção de bandejões nas universidades e institutos federais, ou de novas moradias para as famílias pobres. Mas por que o endividamento público não para de crescer no Brasil? Será mesmo que a pensão dos aposentados ou as despesas com a saúde e educação são as causas do rombo nas contas públicas? Crescimento da dívida. A dívida pública reúne todo o endividamento do governo. Quando o dinheiro disponível não é suficiente para pagar as contas, títulos do Tesouro Direto são emitidos para financiar despesas e investimentos. Porém, a maior parte desses títulos está ligada à Selic, a taxa básica de juros da economia, atualmente em 14% ao ano, uma das maiores do mundo. Assim, bancos e grandes capitalistas compram esses títulos públicos e são remunerados com juros altíssimos. Quanto mais alto for a taxa de juros, maiores serão os rendimentos desses sanguessugas das riquezas do país. De fato, segundo o próprio Banco Central, a cada 1% de aumento na Selic, o gasto com a dívida pública cresce 55 bilhões. É por isso que a dívida pública não para de crescer. Não tem nada a ver com os aposentados ou com os salários dos servidores. O negócio de investir dinheiros em títulos da dívida pública é tão lucrativo que especuladores nacionais e estrangeiros tomam dinheiro emprestado nos países onde as taxas de juros são baixas para comprar títulos da dívida brasileira. Abre aspas. Os juros altos praticados historicamente no país constituem o principal fator de crescimento da dívida pública. O volume acumulado de juros nominais da dívida supera o estoque da dívida líquida do setor público. Ou seja, temos uma dívida de juros sobre juros. O Tribunal de Contas da União já demonstrou que nenhuma despesa orçamentária classificada como investimento foi custeada com recursos advindos da venda de títulos da dívida pública. Isso significa que a dívida pública tem servido apenas para bancar os gastos financeiros com a própria dívida, principalmente os juros exorbitantes. Fecha aspas. Explica Maria Lúcia Fattorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida Pública. Mas apesar disso, quando se trata de destinar mais verbas para moradia, saúde e educação, ou ser contra a privatização do patrimônio público, os analistas burgueses ficam horrorizados nos programas de TV com o, abre aspas, desperdício do dinheiro público,
fecha aspas. Nenhum deles, porém, acha um escândalo que o Estado ajude com o dinheiro do povo os bancos, o agronegócio ou grandes empresas privadas, muito menos que quase metade do orçamento do governo seja sugado pelo pagamento de juros escandalosos. Quem lucra? Todos os anos, uma enorme fatia do orçamento federal é destinado para o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Em 2025, foram 2,135 trilhões, o equivalente a 42% dos gastos federais. Todo esse dinheiro arrecadado principalmente com os impostos pagos pelos trabalhadores, já que os ricos quase não pagam impostos no Brasil e ainda sonegam grande parte de suas obrigações com a Receita, deixou de ser investido para melhorar a vida dos trabalhadores e foi diretamente para o bolso dos donos dos títulos da dívida. E quem são esses parasitas que ganham bilhões sem nada produzir? Dados do Banco Central revelam que os bancos e os fundos de investimento, nacionais e estrangeiros, possuem 76,2% dos títulos da dívida interna, sendo instituições financeiras 31,7%, fundos de previdência 22,5% e fundos de investimento 22%. É sob o controle dessa reduzida oligarquia financeira que se encontra grande parte da economia do país. Com essa enorme quantidade de dinheiro em suas mãos, corrompem partidos, controlam o Congresso Nacional, governadores e presidente, nomeiam ministros e diretores do Banco Central e definem toda a política econômica do país. De fato, todos os governos, desde a ditadura militar até os dias de hoje, adotaram uma política econômica que manteve os privilégios e os lucros do capital financeiro e da grande burguesia. Dito de outra forma, entra governo e sai governo, mas quem continua mandando na economia brasileira são os bancos e grandes monopólios capitalistas nacionais e estrangeiros. Foi para atender a esses vampiros do orçamento que os investimentos sociais e os salários dos servidores foram congelados no Brasil por 20 anos, por meio da Emenda Constitucional 95, que se realizou a reforma trabalhista, destruindo vários direitos conquistados na CLT, e a reforma da Previdência, que praticamente acabou com o direito à aposentadoria das novas gerações. Além disso, setores importantes da economia, como petróleo, gás, energia, saneamento, aeroportos, rodovias e portos, continuam sendo privatizados e entregues nas mãos dos monopólios imperialistas dos Estados Unidos e da China. Se não bastasse, todos os anos o governo federal deixa de arrecadar mais de 800 bilhões em impostos por meio de isenções fiscais a grandes empresas, enquanto 42% do orçamento federal está comprometido com juros de amortização da dívida. Apenas 4,2% foram destinados à saúde, 3,1% à educação, 0,04% à cultura, 0,008% à habitação e 0,004% ao saneamento. Os trabalhadores sentem as consequências dessa política no dia a dia, com a falta de médicos e remédios nos postos de saúde, com longas filas nos hospitais, com a dificuldade de conseguir uma vaga na creche para suas crianças, com a falta de moradia, com o esgoto correndo a céu aberto nas periferias e com um dos menores salários mínimos da América Latina. Efeitos da dívida pública. Além de drenar a maior parte das riquezas da nação e piorar a vida do povo, o pagamento de juros da dívida pública também contribui para a desaceleração da economia e para a desindustrialização do país. Embora o Brasil continue figurando entre os 10 maiores parques industriais do mundo, sua indústria de transformação, que chegou a responder por 2,81% da indústria global, regrediu para 1,17% em 2024. Esse fenômeno é reconhecido como reprimarização da economia, isso é, retorno ao modelo que caracterizou a exploração do Brasil e demais países latino-americanos durante o período colonial. Segundo Maria Lúcia Fatorelli, abre aspas, o Brasil vive uma situação gravíssima com esse insistente processo de desindustrialização e grande parte dessa culpa é da política de juros aplicada pelo Banco Central, pois a indústria não resiste onde os juros são muito altos, fecha aspas. E mais, abre aspas, o processo industrial é longo, exige financiamento e se torna insustentável. Nisso, quem perde, obviamente, é a economia,
pois os empregos que remuneram melhor estão na indústria. O efeito dominó ocorre, pois os outros setores são impactados. A educação, por exemplo, é puxada pela indústria, que exige formação técnica e profissional. Com a queda da demanda industrial, vem a precarização da área da educação, levando ao atraso tecnológico em função da redução de investimentos em pesquisa e tecnologia. Fecha aspas. Abre aspas. É por isso que o endividamento público, longe de servir de meio para financiar o desenvolvimento do país, cumpre hoje o papel de ser principal mecanismo de transferência das riquezas produzidas pelos trabalhadores brasileiros diretamente para o sistema financeiro, os grandes bancos e especuladores nacionais e estrangeiros. Fecha aspas. Denuncia Samara Martins, candidata à presidência da República pelo Partido Unidade Popular, UP. Diante dessa realidade insustentável e injusta, é urgente enfrentar os privilégios da burguesia e colocar os interesses dos trabalhadores, da maioria do povo, no centro, começando por suspender o pagamento dos juros da dívida pública, promovendo uma auditoria que ponha fim a essa farra. O Brasil não pode continuar pagando uma dívida que compromete o seu desenvolvimento social e econômico em benefício exclusivo de ricos, banqueiros e agiotas do sistema financeiro. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.